Então, queridos, eu quero começar essa ministração fazendo algumas perguntas. Algumas perguntas que são comuns. Algumas pessoas provavelmente às vezes já fizeram essa pergunta para vocês e que costumam fazer para nós. Então, a primeira pergunta é: como podemos ser guiados pelo Espírito de Deus? Eu aconselho até vocês, quem não ouviu a ministração, as 2 ministrações que já tiveram, que vocês ouçam. Entra lá no nosso canal do YouTube e participa das ministrações. Vocês já devem ter reparado que nós temos colocado aqui na igreja tema. E por que um tema? O tema nos faz aprofundar mais sobre aquele assunto. Nos faz mais crescermos espiritualmente. Tem aproximadamente uns 2 anos que nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor assim. Então, se você pegar um tema que seja sobre casados, que seja sobre oração, que seja sobre o Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os milagres que Jesus fez, são tantos temas que já foram colocados, será um seminário. Você estará estudando a palavra com profundidade, porque é um tema que tem sido debatido por vários pastores. Eu tenho certeza que você vai crescer profundamente. E através dos temas, você pode também, você conhecendo todos os temas, você está aconselhando alguém e você sabe que aquela pessoa precisa daquela palavra. Se você manda para ela aquela mensagem e ela vai ser edificada. Então, o tema desse mês é guiados pelo Espírito. Nós já tivemos 2 ministrações, como eu disse, e todas 2 nos dá base para esta palavra. Então, como eu falei com vocês, a primeira pergunta: como podemos ser guiados pelo Espírito de Deus? Será que eu tenho o Espírito Santo? Algumas pessoas questionam, ficam assim: será que eu tenho o Espírito Santo? Como sei que tenho o Espírito Santo? Somente as pessoas que falam em outras línguas possuem o Espírito de Deus? Muitas pessoas têm essa confusão também. Poxa, eu não falo em outras línguas, será que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Será que ele está em mim? Por que fulano tem e eu não tenho? Nós vamos falar um pouco sobre isso dentro da palavra de Deus. Amém? Então, para responder a primeira pergunta, nós vamos começar com a palavra. Mas antes eu quero orar mais uma vez com vocês. E nós vamos também fazer a nossa declaração. Amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E a tua palavra que nos ensina e nos capacita. Por isso, Pai, muito obrigado. Que a tua palavra seja luz. Que possamos entender, compreender e guardar tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nos dias de hoje, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo tenha inteira liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo pelas redes sociais, seja abençoado e que a palavra possa tocar profundamente o seu coração e no nosso coração também. Então nós vamos abrir lá em Gênesis, nós vamos começar do início para responder essas outras perguntas. Nós vamos começar aqui em Gênesis, onde tudo começou. Amém? Gênesis 1, 28. Amém? Conseguiram abrir? Aqui Deus já havia criado todas as coisas, tudo. E também já havia criado o homem e a mulher. E Deus os abençoou e lhes disse:
sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E vamos para Gênesis 1, 26. Deus criou o homem à sua imagem para dominar toda a terra. E ele diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Repitam comigo, a nossa imagem. A imagem de quem? A imagem de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus cria o homem à sua imagem para dominar toda a terra. Porém, Satanás tentou o homem para tirar a sua autoridade. O homem caiu e perdeu a sua imagem e a sua semelhança divina. A partir do momento que ele entrega o domínio para Satanás, ele perde toda a sua autoridade. Então, quando o diabo chega para Deus, para Jesus, e fala com ele assim, olha, eu te dou poder, eu te dou autoridade sobre essas cidades, ele sim tem autoridade, sim. Porque o homem deu a autoridade que Deus havia dado para ele, ele entregou na mão de Satanás. E hoje o mundo jaz no maligno. Quem governa o mundo? Quem governa o mundo? Satanás. É ele. Ele que lidera o mundo. Então o homem, ele perdeu sua autoridade para dominar toda a criação de Deus. Esta autoridade foi destruída pelo mal. Totalmente destruída. Todavia, através do sacrifício de Jesus na cruz, esta imagem e semelhança, aleluia, foram restauradas. Pois Ele agora é o nosso resgatador. Ele é o nosso salvador pessoal. E essa, queridos, é uma grande bênção. Deus restaura então a imagem divina em todos que são nascidos de novo, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir Jesus. Esta imagem foi restaurada, aleluia. Essa autoridade veio para nós. Queridos, nunca mais seremos vencidos ou derrotados, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Nós temos que ter isso em nossa mente. Nós temos que ter isso dentro de nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Abre lá. 2 Coríntios 5,17. Olha o que a palavra fala. Queridos, é o que a palavra fala, não é o que a pastora diz, ou o pastor diz, ou o líder de célula diz, mas é o que a palavra diz, que é a palavra de Deus. Lembrem sempre disso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Diz para o seu vizinho aí, a palavra é a palavra de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, aleluia! A nossa vida é uma nova vida em Cristo. Nós somos novos em Cristo, tudo se fez novo. Lá no Salmo 8,16, diz assim, que antes de ler o Salmo 8,16, nós temos que nos lembrar. E eu quero que você lembre disso. Sempre. Hoje, aliás, fala com o seu irmão assim. Hoje, você tem autoridade para dominar toda a terra no nome
de Jesus Cristo. Aleluia. Gente, vocês conseguem entender isso? Conseguem entender isso? Olha o que fala no Salmo 8,16. 8,6. Gente, peraí. 8,6. Desculpa, eu coloquei errado. Ainda bem que eu tenho meus assessores para assuntos. 8,6, vamos lá? Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Aleluia. Hebreus 2, vamos lá para Hebreus 2. Nós vamos ler o 6b, o 7 e o 8. Hebreus 2. Amém? O 6b diz assim: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e construíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Aleluia. Aleluia. Através do nome de Jesus Cristo, todas as coisas criadas pelo Senhor está debaixo dos seus pés. Todas as coisas, queridos, nós precisamos ter na nossa mente e nós precisamos repetir isso várias vezes, porque isso é tão grande e é tão desafiador para nós acreditarmos que nós, como cristãos, não vivemos isso, porque nós não acreditamos. É tão maravilhoso, é tão grande que nós não acreditamos. Mas é a verdade. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 1,12, diz assim: Deus diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Querido, se você anda segundo a palavra de Deus, se você é um homem, uma mulher temente à palavra de Deus, se você crê que essa palavra é a palavra dele, se você crê que ele foi aquele que abriu o mar, ele que construiu o céu, construiu o mar, construiu todas as coisas, você vai começar a exercitar esta palavra. Você vai começar a acreditar que Deus te deu autoridade sobre todas as obras das mãos dele. E isso é tremendo. Quando nós tomamos posse disso, nós começamos a ver o sobrenatural acontecer. Queridos, nós recebemos tudo. Tudo através do sacrifício de Cristo Jesus, ali na cruz. Em seu nome, toda autoridade nos foi dada. Toda. Mas nós não exercemos isso. Porque parece que não é verdade. Mas a palavra dele está dizendo isso. Nós lemos aqui. Nós vimos isso aqui, não é verdade? Nós estamos vendo isso aqui. O tema é ser guiados pelo Espírito. O Espírito Santo é o mesmo Espírito que está em Deus. É o Espírito que esteve sobre Jesus aqui na terra, que guiou Jesus em todas as obras. É esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus que está em você, está em mim. E foi ele que inspirou o homem a escrever esta palavra. Foi através de homens temente a Deus, mas foi o próprio Espírito. Por isso que esta palavra, do início ao fim, ela fala sobre Jesus. Por isso que esta palavra tão tremenda, são 40 livros aproximadamente, 40 livros aqui. Não, 40 escritores, aliás. São 40 escritores. E esses 40 escritores de épocas diferentes, de pessoas diferentes, mas que quando juntou, tornou-se apenas um livro. Cada um escreveu, mas formou um único livro. A Bíblia é o único livro no mundo que foi escrito dessa forma.
E nós queremos ser guiados pelo Espírito. Então nós precisamos entender o que a palavra está falando. Nós precisamos entender que Deus tem algo maior para nós, para cada um dos seus filhos. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer fazer de nós instrumentos seus, continuação do que Jesus fez aqui na terra. Ele veio para mostrar a nós que nós somos capazes de seguir os seus passos. Que nós somos capazes de vencer todos os obstáculos. Todos nós passamos por desafios. Não existe ninguém que não passe ou que não enfrente desafios. Mas o mais importante é como se enfrenta o desafio. Essa é a nossa diferença. Como nós enfrentamos os desafios que vêm até nós. Qual a nossa diferença? A nossa diferença é o Espírito Santo em nós. Porque é Ele que nos dá força. É Ele que nos mostra a luz após o túnel. Às vezes nós estamos passando momentos de escuridão, num túnel escuro, mas nós estamos enxergando a luz. Porque Deus é luz. A nossa confiança não está no homem, não está em nós mesmos, naquilo que nós sabemos ou não fazer, mas a nossa confiança está no Deus Altíssimo. É nele que nós refugiamos, é nele que nós buscamos a solução das situações através da palavra. É em Cristo. E em Cristo nós temos autoridade sobre todas as obras das mãos de Deus. Aleluia. Mas, queridos, não para aí. O sacrifício de Jesus, de Cristo, não é somente para recebermos a autoridade sobre todas as obras. Nós recebemos o Espírito de Deus. Somente através do sacrifício. Somente quando nós reconhecemos Jesus Cristo ali na cruz, é que nós podemos receber o Espírito Santo de Deus. É a única forma de termos o Espírito Santo. Em Gálatas 3, 13 ao 14, eu gostaria que você abrisse lá para a gente ler essa passagem. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Gálatas 3, do 13 ao 14. Gálatas 3, do 13 ao 14. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, quem? O Espírito Santo. O Espírito prometido. Queridos, através da cruz, você e eu temos o Espírito Santo. Todos nós que nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo. Todos nós que fomos batizados, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E a palavra nos diz que nós seremos abençoados. As bênçãos de Abraão virão sobre nós. Passaremos por problemas, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. É a palavra dele: tem de bom ânimo, eu venci. Não importa o que você esteja passando, não importa os desafios que você está enfrentando, você já venceu em Cristo. A vitória já é sua em Cristo, porque o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, o Espírito de entendimento, o Espírito de temor de Deus está em você. O Espírito para você poder entender essa palavra está em você. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Queridos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. É o mesmo Espírito. É esse Espírito que nos guia, que nos orienta. Através do sacrifício de Jesus, naquela cruz, as bênçãos vieram até nós.
Você passou a ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, coisa que você não tinha antes. Você não tinha. Antes era através dos sacerdotes. Hoje você chega ao Pai diretamente. Isso é a bênção. Você hoje tem direito à vida eterna. Você sabe que você habitará eternamente com o Pai. Você sabe que as misericórdias do Senhor se renovarão sobre a sua vida todos os dias. E a bondade de Deus te seguirá todos os dias. Porque hoje você tem o Espírito Santo habitando em você. Você sabe que você tem a saúde de Cristo em você. E você pode reivindicar através da oração. Você vai clamar, você vai pedir e você vai ver sua resposta sendo atendida. Não desista de orar, ore. Queridos, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. Quantos testemunhos que nós vemos de pessoas orando, de pessoas clamando e as respostas chegando. Não desista. Não desista das suas orações. Não desista de clamar ao Senhor, porque a resposta virá. Não desista. Baseie a sua oração na palavra de Deus, que não pode mentir. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando orar, clame em cima da palavra. Se você, querido, recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo, amém? Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está em casa, você que está aqui, você também recebeu o Espírito Santo. E eu quero continuar respondendo algumas perguntas. Como eu sei que tenho o Espírito Santo? Primeiro, porque a palavra de Deus afirma. E se você tem o Espírito Santo, sua vida muda gradativamente. Quem tem o Espírito Santo não continua vivendo uma vida de pecado, uma vida mundana. Quem tem o Espírito Santo, a sua vida muda. Dia a dia a nossa vida vai mudando. E eu quero que você abra lá em Gálatas 5:16. Nós vamos ler o que o apóstolo Paulo fala para os Gálatas e fala para nós também. Gálatas 5, nós vamos ler do 16 ao 25. Amém? Quem tem o Espírito Santo, tudo se faz novo. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos do Deus Altíssimo. Digo, porém, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados, queridos, eu fui procurar, o que significava esse guiados. E guiados é você pegar pela mão, é você estar andando, conduzindo. Então o Espírito Santo, ele nos pega pela mão e nos conduz nos caminhos do Senhor. Ele nos conduz. E nós não estaremos sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, a palavra de Deus é muito clara. É muito clara. O Senhor é claro quando diz que as pessoas que praticam qualquer uma dessas coisas, olha que a ira
Quantos de nós cristãos continuamos a praticar a ira? A ira está errada. A ira não vem de Deus. O Espírito Santo, com certeza, se você ira por qualquer coisa, se você fala o que não deve, se você explode, eu tenho certeza que o Espírito Santo te incomoda. E você tem que passar a ouvir a voz do Espírito. Queridos, muitos de nós somos orgulhosos. E por isso nós não ouvimos o Espírito. Porque Ele fala, mas nós continuamos na nossa teimosia. Nós precisamos ler isto aqui, para que a gente possa deixar o Espírito Santo agir em nós. Quantas pessoas causam divisão na igreja, causam divisão na família. Quantas pessoas são usadas pelo inimigo sem perceber. E nós precisamos, queridos, entender sobre isso aqui, o que está falando sobre inimizade. O que está falando sobre divisão, sobre facção? Um ditado que dizem que nós não podemos aceitar. Nós muitas vezes rimos e brincamos. Quando diz o crente, o cristão, ele não bebe, mas come, está errado. A glutonaria é pecado. E nós precisamos ter isso na nossa mente, nós não podemos aceitar isso. Quando alguém falar sobre isso, fala assim, não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás. Uma mentira falada muitas vezes se torna verdade. E o crente aceita isso. Ele aceita que ele é um glutão, que ele come demais. Está errado. Comer em exagero está errado. Tudo que é exagero está errado. E o Senhor continua, e coisas semelhanças a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, muitos cristãos, que se dizem cristãos, vão chegar diante de Deus e Deus vai falar assim, olha, eu não te conheço. Eu não sei quem que você é. Mas Deus, eu estava lá na igreja, eu era dizimista, eu participava do louvor, eu ajudava no diaconato, eu ajudava no som, eu pregava a tua palavra, eu ensinava. Quantas vidas eu ganhei para Jesus? Afasta de mim porque eu não te conheço. E não é porque não é guiado pelo Espírito, é porque começa a calar a voz do Espírito. Quando o Espírito Santo fala e você não ouve, ele começa a calar. E aí você já não o escuta mais. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. E você é sim guiado pelo Espírito Santo. Porque a mudança começa a acontecer na sua vida. Você já não fala aquilo que vem na sua cabeça. Você já não responde qualquer coisa. Porque você é guiado pelo Espírito e você espera o Espírito te falar para você responder. Você não sai machucando as pessoas, porque aquele que machuca as pessoas está machucando o próprio Deus. Porque Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, se você fere qualquer um de nós, qualquer um dos pequenininhos, você está ferindo a Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Mas o fruto do Espírito, 22, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos, domínio próprio. Nós precisamos buscar do Espírito Santo domínio próprio. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita. Amor, alegria, paz. Nós temos que ser pacificadores. Nós somos aqueles que levamos e transmitimos a paz. Nós temos que ter bondade, sermos misericordiosos. Nós temos que ser fiéis. Gente, essa palavra fidelidade, lealdade, parece que não existe mais, está descartada, está arriscada. As pessoas não sabem o que é ser leal.
não sabe o que é ser fiel. E a palavra de Deus nos convoca. Se você tem o Espírito Santo, você é fiel, você é leal. Você é leal e fiel ao seu irmão, à sua irmã da igreja, à sua família da igreja. Você é fiel. E os que são de Cristo Jesus crucificarão com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, outro dia, eu passei por uma situação delicada. E eu fiquei muito chateada com uma pessoa. Fiquei com raiva até, naquele momento. Mas foi uma questão de segundos. E o próprio Espírito começou a conversar comigo. Por que você está com raiva? Por que você está preocupada com isso? Abre mão. Isso não faz sentido para você. E na mesma hora o meu coração foi limpando, foi tudo limpando. E foi assim, rapidinho. Quando nós ouvimos o Espírito, Ele vai falar com você o tempo inteiro. Ele vai te guiar o tempo inteiro. Esses versículos, queridos, nos dão clareza para cada um de nós, se nós estamos sendo guiados ou não pelo Espírito. Isso não cabe a você para julgar o seu irmão. Aquele lá não está sendo guiado, não. Aquele lá está fazendo isso, não. Isso é para você. Se cada um de nós cuidarmos de nós mesmos, olha que bênção que vai ser o reino de Deus. Olha que bênção que vai ser a igreja. Nós não temos que chegar e apontar o dedo para ninguém. O dedo está apontado é para nós. É para o Senhor. Nós vamos prestar conta é para Ele. Não é para ciclano nem para fulano, mas é para Ele. Uma outra pergunta. Somente as pessoas que falam em outras línguas possuem o Espírito de Deus? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm. E muitas pessoas questionam isso. E tem muitos cristãos que ficam tristes por pensar que não tem o Espírito Santo, porque não falam em outras línguas. Agora, primeiro nós temos que entender o que é o dom de línguas. O dom de falar em outras línguas é um dom espiritual. Significa falar numa língua que não se sabe, a fim de edificar a si mesmo. Em 1 Coríntios 14, 2, vamos lá. 1 Coríntios 14, 2. Nós vamos ler o 14, 2 e depois nós vamos ler o 1 Coríntios 13 primeiro, para ver o que o apóstolo Paulo diz a respeito do dom de línguas. Bem, 14, 2. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala senão visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora o 13, 1. 1 Coríntios 13, 1. Então, o que é o dom de línguas? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, o dom de línguas é um dom que o Espírito Santo concede, mas que nós, quando começamos a falar, não entendemos. Paulo, ele continua falando sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, me questionam. Por que aqui a gente não fica orando em línguas e tal, durante o culto e tal? Porque a palavra nos orienta que não deve ser assim. Deve ser com ordem, com prudência.
Imaginem vocês que não conhecem nada de Deus e chega aqui e começa a ouvir todo mundo falando. Vocês vão achar que é o quê? Loucos. É isso que Paulo fala. O dom de línguas é importante? É importante. Mas nós temos que saber como usar. A palavra de Deus nos orienta que tudo tem que ter ordem. Tudo tem que ter ordem. Então, queridos, se alguém questionar para vocês e falar por que lá a Lagoinha não é uma igreja, sabe o que eles falam? Que a Lagoinha não é uma igreja do mover do Espírito. Mentira. É outra mentira do inimigo. É porque aqui tem ordem. Como a palavra nos orienta. Nós somos direcionados pelo próprio Pai. Não pelo que o homem fala ou diz, mas pelo que a palavra nos orienta. E se você ler a palavra, você vai ver o próprio Paulo orientando. Existem os cultos próprios, preparados. Não quer dizer que em um momento ou outro, você pode tranquilamente orar em línguas. Você não está proibido de orar, não. Ninguém vai chegar para você e falar, para de orar, não. Mas ora baixinho, porque o Espírito Santo ouve, ele não é surdo. Ninguém precisa ficar gritando. Agora, quando nós estamos clamando, levantando um louvor, levantando um clamor ao Senhor, é diferente. É diferente. Agora, queridos, vamos responder a segunda. A palavra de Deus, em cima da palavra de Deus. Somente as pessoas que falam em outras línguas possuem o Espírito de Deus? Somente para as pessoas que têm o dom de línguas, porque isso é falado no meio de muitos cristãos. Falam assim, se você não tem o dom de línguas, você não tem o Espírito Santo. E não é assim. Nós vamos ver aqui na palavra. Tem muita gente que fala em outras línguas, mas não tem testemunho nenhum. Eu conheço. Eu já conheci várias pessoas que falavam em línguas, que faziam mil coisas, mas o testemunho de vida dessa pessoa não tinha nada a ver com o Senhor. Então, leia aqui, gente. Vamos ler lá. O que o apóstolo Paulo nos fala em Coríntios. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Amém? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Oh, aleluia. Olha aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Então, além do dom de línguas, tem a palavra de sabedoria. Tem gente que vai ter dom de sabedoria. Essa pessoa pode ter o dom de sabedoria e não tem o dom de línguas, então ela não tem o Espírito Santo. Palavra a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Queridos, aqui a fé é uma fé sobrenatural. Porque todos nós temos fé. A partir do momento que nós cremos, mesmo antes de nós nascermos de novo, nós já tínhamos fé. Deus colocou a fé em nós. Só que à medida que nós vamos exercitando a palavra, que nós vamos confiando, que nós vamos passando por alguns momentos, e o Espírito Santo vai nos concedendo algumas coisas mais, a fé vai aumentando. E algumas pessoas têm uma fé maior que outras, mas visando um fim proveitoso. E outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outra, operação de milagres. A outra, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Portanto, somente as pessoas que falam em línguas possuem o Espírito de Deus, queridos? Conforme que nós lemos, somente quem fala em línguas?
É? Eu quero ouvir todo mundo. Então, pelo menos vocês aqui não vão ser enganados mais com isso. O dom de línguas e ter outro dom sendo manifestado através das nossas vidas é algo que o Espírito Santo, Ele que nos dá, Ele que nos capacita cada um de nós. Agora, eu, queridos, sou eu, tá? Não são os pastores, não são outros estudiosos, não vi isso de ninguém, sou eu. Eu acredito que todas as pessoas que nasceram de novo têm o dom de línguas. Só que não desenvolveram. Alguns desenvolvem, outros não. Está errado? Não. É como a gente aprender a falar outro idioma, é como eu sinto, como se fosse orar. Todos nós que nascemos de novo, que não nascemos num lar evangélico, a gente tem dificuldade de orar no início, não é verdade? Parece que a gente não consegue. A gente ora sozinho, mas na hora que vai pôr para a gente orar com outras pessoas, a gente trava. A gente não dá conta. E a gente tem que ir aprendendo com outros irmãos, não é assim? Então eu acredito que o dom de línguas é assim. Porque é o único dom que é para a nossa edificação. Ele não edifica o outro. Se eu ficar orando em línguas aqui, não vai edificar nada em vocês, vai edificar a mim. Às vezes eu oro em línguas, eu estou orando por um assunto e esgotei aquele assunto, aí de repente eu começo a orar ali naquele momento, porque eu começo a orar numa linguagem que o próprio Espírito de Deus vai me conduzir, porque eu já não sei mais o que orar. Mas se você estiver me ouvindo, você não vai entender nada, a não ser que tenha alguém que interprete. Muitos líderes podem testemunhar que se as pessoas desejam o dom de línguas como uma linguagem de oração, e se elas são ensinadas a ceder ao dom de línguas, mais cedo ou mais tarde elas estarão falando. Isso acontece naturalmente. E algumas pessoas, queridos, por uma interpretação errônea ou por terem sido pressionadas a orar em línguas, elas desenvolvem um bloqueio com relação a esse dom. Muitas pessoas, infelizmente, elas têm esse bloqueio porque foram forçadas de alguma forma. E, querido, se for o seu caso, não se preocupe com o dom de línguas, mas simplesmente continue a procurar, a estar aberto ao Espírito Santo, de outras maneiras. E quando você menos esperar, você vai estar vendo assim, vários dons que você vai estar exercendo, dom de misericórdia, sabe? São tantos dons que o Espírito Santo nos dá. Você olha para certas pessoas, tem pessoas que elas são tão misericordiosas, elas têm o prazer em servir, prazer em ajudar, prazer em estar ali junto. Isso é um dom. É um dom do Espírito. Outras têm o dom para o ensino. E elas amam ensinar. Elas têm prazer em ensinar. É um dom do Espírito Santo. Porque elas fazem com amor. E agora? Aceitei a Jesus, já sou batizado, já sei que independente do dom de línguas, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Como devo ser guiado por Ele? Como eu vou ser guiado pelo Espírito? Nós já vimos aqui que em Cristo nós temos toda a autoridade. Toda. Nós sabemos que no nome de Jesus, se nós estivermos como ramos, ligados à videira, nós daremos muitos frutos. Então, a forma de você ser guiado é ler essa palavra, é meditar nessa palavra e praticar essa palavra. Porque o Espírito Santo não vai sair dessa palavra. Tudo que ele vai te dizer está nesta palavra. Se você realmente quer ser guiado, leia com cuidado, estude. Não simplesmente leia por ler, mas pegue cada passagem, estude
e pratique aquilo que o Espírito Santo te falar. Pratique. Ele sempre vai te guiar conforme esta palavra. Ele não vai te falar nada fora dessa palavra. Queridos, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela é totalmente transformada dia a dia. Dia a dia, ela é aperfeiçoada mais e mais, buscando ser cada vez mais como Jesus. Queridos, o nosso padrão é alto. A palavra de Deus nos diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que nascemos de novo, somos santos. Porque santo significa ser separado para servir o reino de Deus. Separado para servir a Deus. Separado para servir o seu Pai. Separado para refletir a imagem e semelhança de Cristo. Isso é ser santo. E nós somos santos. A Bíblia nos chama de santo. Paulo escreve as cartas aos santos de Coríntios, aos santos de Gálatas, aos santos de Efésios. Nós somos santos de Lagoinha, nós somos santos de Pará de Minas, nós somos santos de Minas, nós somos santos do Brasil, nós somos santos. Nós somos cidadão do reino de Deus. Concluindo, queridos, eu quero chamar o ministério de louvor. Ser guiado pelo Espírito Santo não significa que a pessoa tem que ter um dom específico, dom de línguas. Ela poderá ter qualquer outro dom, conforme o Espírito Santo dê. Cabe a nós, Paulo fala, para a gente buscar os dons, para a gente orar pelos dons. Ele fala para a gente pedir pelos dons. Mas ele fala que o maior de todos os dons é o... Qual que é o maior de todos os dons? Amor. Por isso que o nosso versículo da nossa igreja é qual? Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando nós amamos um ao outro, nós não vamos praticar nada dos frutos da carne. Se nós amarmos uns aos outros, nós vamos preocupar com o nosso irmão. Nós vamos estender a mão para ele. E nós vamos saber, glória a Jesus, eu faço parte da família do Pai. Glória a Deus, eu tenho uma família. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Tudo se fez novo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Eu sou abençoado. Diz assim: eu sou abençoado. Tudo que eu faço é bem sucedido, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vamos ficar de pé para a gente louvar. Eu gostaria que a gente louvasse, que a gente cantasse ao nosso Deus, adorasse a esse Deus maravilhoso que foi capaz de dar o seu Filho para que ele viesse à terra, deixasse a sua glória, abrisse mão de tudo para que nós hoje estivéssemos aqui, para que nós hoje tivéssemos autoridade no nome do seu Filho.